Glória a Deus, Shalom, queridos, graça e paz. Mais um dia de estudos da Palavra de Deus, neste que é o dia 29 de outubro de 2018, dia de número 151 de estudos da Palavra do Senhor. Um dia especial, um dia em que se consolidou ontem e hoje, oficialmente, nós temos um novo presidente no Brasil. Um presidente que, teoricamente, deve valorizar a família, deve valorizar as nossas crianças e deve promover ajustes nas leis, na economia, em tudo aquilo, ó Pai, que tem, transformado o Brasil em uma situação semelhante a questões de guerra. Esperamos sim que o Brasil entre no rumo, alcance os seus objetivos, mas para isto precisamos continuar orando, jejuando e buscando a presença do Senhor, para que Ele cumpra o seu propósito, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E como sempre, queridos, vocês que nos acompanham, sabem que nós fazemos 3 leituras todos os dias. E hoje não será diferente. Vamos concluir o livro de 2 Tessalonicenses, continuar o estudo do livro de Isaías e também iniciarmos o estudo do livro dos Salmos, Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Amém? Fica ligado, porque vem aí mais um dia de vitória para a sua vida. Deus te abençoe. Aleluia, queridos, glória a Deus. Abra então a sua Bíblia no livro de Isaías, nesta segunda leitura, nos capítulos 29 e 30. O capítulo 29 fala sobre o juízo sobre Jerusalém. E o capítulo 30 fala da futilidade de se confiar no Egito e em Faraó. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de Ariel, a cidade onde habitou Davi, acrescentai um ano a outro e aconteçam as festas. Mas eu porei a Ariel em aperto. Ariel, querido, significa o leão de Deus. E será desconsolado e triste, será para mim como Ariel, porque em redor de ti assentarei acampamento e te combaterei com baluartes. E levantarei trincheiras contra. Olha só. Então serás humilhada, falarás de debaixo da terra, e a tua fala sairá do pó. E será a tua voz de debaixo da terra como a de um adivinho, e a tua fala sussurrará desde o pó. E a multidão dos teus estrangeiros será como o pó miúdo, e a multidão dos fortes como a pragana, que passa e será de repente em um momento. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos, e com grande ruído, com tufões de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. O juízo sobre os seus inimigos. Verso 7. E será como um sonho de visão noturna, a multidão de todas as nações que lutarão contra Ariel, e todos os que pelejarem contra ela, e todos os seus engenhos, e os que a porão em aperto. E lhes acontecerá como quando dorme um faminto, e eis que come, mas
Quando acorda, está vazia a sua alma. Ou como quando dorme um sedento e eis que bebe, mas quando acorda, eis que está desfalecido. E a sua alma está ainda com sede de beber. Assim será com a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos. Vos ofusqueis e estáis cegos. Vos embriagueis, mas não de vinho. Andais cambaleando, mas não por causa do licor fermentado. Porque o Senhor estendeu sobre vós um espírito de sono profundo e fechou seus olhos, vedou seus profetas e os seus principais videntes, e vos verá toda a visão como palavras de um livro selado, que é como se disserem ao educado: lê agora isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. E se for dado o livro ao que não sabe ler, e lhe for dito: lê agora isto, e ele dirá: não sei ler. Diz, pois, o Senhor: porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta de mim. E quanto ao seu temor a mim, é só mandamento de homens, coisas que vos foram ensinadas por preceitos de homens. Portanto, eis que novamente excitarei eu a admiração deste povo com um prodígio grande e espantoso, porque perecerá a sabedoria dos seus sábios e se desvanecerá a prudência de seus prudentes. Ai dos que escondem o seu propósito do Senhor, encobrindo o conselho, e cujas obras estão envoltas às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Como pervertem as coisas de maneira que será reputada como o barro do oleiro, e a obra dissesse ao seu fazedor: não me fez? E dirá o vaso àquele que o formou: nada sabe. Não se converterá daqui a pouco tempo o Líbano num campo fértil, e o campo fértil não será estimado por um bosque? E naquele tempo, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão em meio à escuridão e dentre as trevas. E os mansos também aumentarão o seu gozo no Senhor. E os pobres dentre os homens se regozijarão no Santo de Israel. Porque se terá reduzido a nada o tirano e o escarnecedor será consumido, e serão cortados todos os que se dão à iniquidade. Os que fazem pecar ao homem por uma palavra, os que armam laços ao que repreendiam na porta, e se desviam do justo por uma mixaria. Aleluias. Portanto, assim diz o Senhor que redimiu Abraão, a casa de Jacó: não será agora envergonhado Jacó, nem o seu rosto ficará pálido, porque verá os seus filhos, obra das minhas mãos no meio de si. Santificarão meu nome, sim, santificarão ao santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito aprenderão a inteligência, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Capítulo 30. Ai dos filhos que se apartam, diz o Senhor, para tomarem conselho, mas não de mim, para cobrirem-se com uma coberta, mas não do meu espírito, acrescentando pecado a pecado. Os que andam para descer ao Egito e não perguntaram pela minha boca, para fortalecerem-se com a força de Faraó e pôr a sua confiança na sombra do Egito. Mas o poder de Faraó os tornará em vergonha, e o amparo na sombra do Egito em confusão. Quando já estarão seus príncipes em Zoã, e os seus embaixadores já terão chegado a Ranes. Se envergonharão todos do povo, que de nada lhes aproveitará, nem os socorrerá, nem os trará proveito, antes lhes será por vergonha e até por afronta. Carga dos animais do sul,
para a terra de tribulação e de angústia, de onde saem a leoa e o leão, a víbora e a serpente que voa. Levam eles ao lombo dos burros as suas riquezas e os seus tesouros sobre as córcovas de camelos, a um povo que não lhes será de proveito. Pois certamente o Egito, em vão e inutilmente, dará ajuda. Portanto eu chorei acerca disto, que a sua fortaleza seria o ficar quieto. Vai, pois, agora, escreve esta visão em uma tábua diante deles, e assenta-a num livro, para que fique até o último dia para sempre, por todos os séculos. Pois este povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não nos profetizem o que é reto, nos falem coisas aprazíveis e nos profetizem enganos. Bem parecido com os tempos de hoje, né? As pessoas gostam de ouvir o que lhe agradam. Deixai o caminho, apartai-vos da vereda, fazei cessar de estar em nossa presença o Santo de Israel. Portanto, o Santo de Israel diz assim: porque desprezastes esta palavra e confiais em violência e em iniquidade, nisso tendes vos apoiado. Portanto, vos serais pecado como um alto muro, com brechas a ponto de cair, que formou uma barriga cuja queda virá súbita e repentinamente. E ele quebrará como se quebra um vaso de oleiro, que sem misericórdia o faz em pedaços, tanto que entre os pedaços não se achará um caco para trazer fogo do lar ou para tirar água da poça. Aleluia! Portanto, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando para mim e em descanso, sereis salvos. Na quietude e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Porém, dissestes: não, antes fugiremos em cavalos, portanto, vós fugireis. E sobre corcéis velozes cavalgaremos, portanto, serão também velozes os nossos perseguidores. 1000 homens fugirão perante a ameaça de 1, e perante a ameaça de 5 fugireis todos vós, até seres deixados como o mastro no cume de um monte, e como a bandeira sobre uma colina. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e portanto será exaltado ao se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de equidade, e bem-aventurados todos os que nele esperam. Certamente, o povo habitará em Sião, em Jerusalém, e nunca mais chorará. Terá misericórdia e piedade de vós, em ouvindo a voz do teu clamor, te responderá. Bem, que vos dará o Senhor pão de angústia e água de aflição, e não terão que se esconderem mais os vossos mestres em um rincão, mas sim os teus olhos verão os vossos mestres. E os teus ouvidos ouvirão uma voz às suas costas, que dirá: este é o caminho, andai nele, e não vos desvieis nem para a direita e nem tampouco para a esquerda. Então terás por profanada a cobertura das tuas esculturas de prata, o revestimento das tuas esculturas fundidas a ouro, e as lançará como um trapo de imundície, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então dará o Senhor chuva sobre a tua sementeira, quando os campos semeares, e pão do fruto da terra, e dará pão abundantemente, e substancioso da novidade da terra, e o teu gado naquele tempo serão apacentados em pastos espaçosos. Assim mesmo, os seus bois e os seus jumentinhos que lavram a terra comerão grão limpo, o qual foi padejado com a pá e cirandado na ciranda.
e sobre todo o monte alto, e sobre toda a colina elevada. Haverá rios e arroios de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor enfaixar a contusão do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que vem de longe o nome do Senhor, e o seu rosto aceso, sendo pesada a sua carga, os seus lábios cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo que consome, e o seu fôlego como um ribeiro que alaga, que chegará até o pescoço, para sacudir as nações com a peneira da vaidade, e o freio estará nas queixadas dos povos, lhe fazendo errar. Vós tereis um cântico, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como que vai com a flauta para vir ao monte do Senhor, ao forte de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz potente, e fará ver o descer do seu braço com furor do rosto, e chama de fogo consumidor, com pancadas de chuva, tempestade e pedras de granizo. Porque com a voz do Senhor será feito em pedaços a Síria, e com vara lhe ferirá. E em cada golpe do bordão do juízo, que o Senhor fará sentar sobre eles, haverá tamborins e harpas, quando em batalha tumultuosa ele lutará contra eles. Porque Tofete já há tempos está preparada, sim, está preparada para o rei, profunda e larga, cuja pira é de fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como corrente de enxofre, a acenderá. Glória a Deus. Essa é uma visão futura, queridos, que vai ocorrer e acontecer no tempo da tribulação. A vitória do Senhor contra o anticristo. Então, Isaías já previa, já profetizava há 700 anos antes de Jesus nascer em carne, que haveria um tempo, que haveria uma batalha, que haveria uma guerra e que haveria uma vitória. A vitória do Senhor sobre o anticristo. E esse tempo, melhor explicado no livro de Apocalipse, trata-se do tempo da tribulação, quando a igreja do Senhor terá subido para se encontrar com Jesus nos ares e celebrar as bodas do Cordeiro, a Santa Ceia Real. Hoje nós celebramos a Santa Ceia Memorial. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus te abençoe, fica ligado aí. Vem agora mais um estudo do Salmo 119, uma primeira parte.